Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Amém, queridos? Existem três coisas que eu acredito que são as mais importantes na vida de um filho de Deus. Se nós pudéssemos colocar uma lista daquilo que nós precisamos experimentar na nossa vida, eu acredito que essas três coisas são as prioritárias, são aquelas mais importantes. A graça de Deus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Você sabe que o apóstolo Paulo, quando ele abençoava as igrejas ali nas suas cartas apostólicas, era dessa maneira que ele abençoava. Ele dizia, olha, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Esse assunto, falar da graça de Deus, falar do amor de Deus, falar da comunhão, parece que é algo comum, é como chover no molhado, no meio da igreja, no meio dos cristãos. Mas, irmãos, ao contrário do que nós pensamos, muitas vezes as pessoas falam a respeito da graça, mas não conhecem a graça. Falam a respeito do amor, mas o amor é só uma teoria, elas não vivem esse amor. Falam a respeito da comunhão e até pregam a respeito de Deus para as pessoas, mas elas mesmas não experimentam dessa plena comunhão. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós temos um entendimento natural das coisas, mas nós não temos revelação no Espírito do que aquilo representa. É terrível, é tão ruim quando na nossa vida a gente fala de algo, mas a gente olha para si mesmo e fala, peraí, onde é que está isso na minha vida? E hoje eu creio que o Espírito Santo não somente quer nos dar revelação dessas coisas para nós. Eu acredito que o Espírito Santo quer nos levar a um crescimento na experiência da graça, do amor e da comunhão. Quantos querem crescer na graça de Deus? Na graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Quantos querem crescer na experiência do amor? Eu me lembro quando eu era um novo convertido. Eu estava numa célula muito abençoada. E no começo da minha vida cristã eu ainda tinha muitas coisas que precisavam ser consertadas. Hoje eu ainda tenho, porque o Espírito Santo está trabalhando na minha vida, mas naquela época elas eram mais patentes, porque eu tinha acabado de sair do mundo, eu tinha acabado de vir, e eu ainda tinha muitos conceitos que não eram conceitos que estavam em acordo com a palavra de Deus. Eu me lembro que eu cheguei nessa célula, e eu encontrei um irmão lá, e esse irmão, hoje ele é um grande líder, uma grande bênção, mas naquela época nós éramos dois irmãos recém-convertidos. Eu encontrei com ele, ele falou, rapaz, como é que você está? Tudo bem? Eu falei, nossa, eu estou bem demais, que maravilha, eu só falava de Deus, cheio de Deus, o coração cheio de Deus. E aí esse irmão estava conversando comigo, e ele virou para mim e falou assim, pois é, rapaz, eu estava te ligando, eu queria encontrar com você e tal, que bom que a gente encontrou aqui na célula. Eu estava almoçando ali, eu estava tomando uma cerveja ali, e acabou, eu tive que sair correndo da mesa e vir aqui para a célula. Eu olhei para ele e falei assim, uau, o cara toma cerveja e tal. E por que eu estou te contando isso? Apesar dele ser alguém que ainda estava com tantas coisas fora da vontade de Deus, com tantas práticas que não tinham a ver com a caminhada cristã, ainda que tomar cerveja ou não tomar não seja algo que define quem é e quem não é cheio do Espírito, porque a Bíblia fala que nós não devemos nos embriagar, e eu não recomendo que ninguém tome cerveja. Mas por que eu estou te contando isso? Naquele dia, naquela célula, apesar de ter pessoas ali comuns, pessoas que ainda tinham uma vida mais ou menos instável, uma vida com o pé lá dentro da igreja, mas também vivendo uma vida ainda com conceitos que não eram cristãos naquele lugar. Irmãos, houve um derramar do Espírito Santo naquele lugar tão grande. E eu tive uma das maiores experiências que eu já experimentei em toda a minha caminhada, toda a minha existência. Nós estávamos ali, era uma célula com muitos novos convertidos, e na hora do louvor, na hora da ministração do louvor, o Espírito de Deus, ele tomou a minha vida de uma forma tão intensa. E eu lembro que mais ou menos, irmãos, por
um bom tempo, assim, uns 20 minutos eu fiquei no chão. E eu sentia o amor de Deus encher o meu coração como que uma corrente elétrica passando pelo meu corpo. E era algo tão maravilhoso, era uma experiência tão maravilhosa. Eu sentia aquele calor, aquele fogo, aquele amor me envolvendo. E uma voz dizia levemente no meu ouvido, no meu coração, não sabia discernir. Uma voz falava comigo: eu estou te amando como ninguém jamais te amou. Eu estou te amando como nenhum outro jamais te amou. E à medida que eu recebia aquele amor, eu chorava e eu gritava, mas era um grito de prazer, era um grito de alegria, era um grito de como se fosse um grito de libertação. E aí a voz dizia novamente: eu estou te amando e eu estou te curando. Eu estou te curando, eu estou curando as suas emoções. Passou um tempo, essa voz diz: todo esse amor que eu te dei não é para você. Aí eu quase que eu saí daquele ambiente ali, falei: peraí, como assim não é para mim? E o Espírito de Deus falou ao meu coração: tudo aquilo que eu te dei não é para você, é para que você leve para as outras pessoas. Porque aquilo que eu dou não é para você guardar para você, é para você passar para os outros. E eu acredito, irmãos, que aquele dia foi um dia em que Deus definiu a minha vida. É como se Deus estivesse falando: olha, o seu propósito é liberar o meu amor. O seu propósito é compartilhar o meu amor com as pessoas. Então, veja bem, a gente fala tanto de amor, a gente fala tanto de graça, a gente fala tanto de comunhão, mas será que nós estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós? Essa é a questão que nós devemos avaliar. Nós precisamos ter revelação do Espírito para experimentar das coisas do Espírito. E a primeira coisa que eu quero falar para você é que nós podemos crescer em graça de Deus. Irmãos, hoje em dia se fala tanto da graça, mas as pessoas às vezes confundem a graça e eu acredito que nem são as pessoas em si. Eu acredito que o próprio Satanás, o próprio diabo, ele age para desviar as pessoas da verdade. Sabe qual que é a melhor maneira que o diabo tem para desviar alguém da verdade? Não é com a mentira, é distorcendo a verdade. Eu costumo falar que a melhor mentira é aquela que mais se parece com a verdade. Porque se for uma mentira muito clara, as pessoas vão detectar rapidamente que é mentira e não vão seguir aquilo. Muitas vezes o diabo ele pega aquilo que Deus disse e ele muda um pouco aquilo que Deus disse, só para que você não experimente da realidade daquilo que Deus tem para a sua vida. Isso é destruidor. Por quê? Porque a pessoa continua com o conceito de Deus, mas ela não experimenta a realidade de Deus. Jesus ele disse: se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Por que ele falou isso? Ele falou isso para pessoas religiosas que conheciam as Escrituras, conheciam a santidade de Deus. Os judeus eles conheciam muita coisa a respeito de Deus, mas ele falou: se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Porque às vezes a gente pensa que é livre, mas ainda vive em escravidão. Muitas vezes a gente fala a respeito do amor, da liberdade, mas a nossa vida ainda está presa a práticas e conceitos que não tem nada a ver com aquilo que a gente fala. Depois Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para aqueles mesmos homens que conheciam a lei de Deus. Eles conheciam a lei de Deus, eles eram discípulos de Moisés. Mas eles não conheciam a verdade. Interessante isso. Conhecer a lei de Deus, conhecer as coisas de Deus não faz de você uma pessoa livre. Nós precisamos conhecer a graça e a verdade. Porque quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Pastor, mas eu já conheço a verdade, eu creio em Jesus. Olha, você crê em Jesus, mas será que você tem experimentado aquilo que Jesus tem para você? A verdade em si, muitas vezes, ela também não tem o poder de nos libertar. Tem pessoas que pegam a Bíblia e colocam lá na estante da casa dela, no Salmo 91, e falam: minha casa está protegida, porque a verdade está aqui na minha casa. Jesus falou: conhecereis a verdade. Esse conhecer diz respeito à realidade da experiência com a verdade.
Até aquele dia, eu podia falar de amor para todo mundo. A partir daquele dia, eu tive uma experiência com o amor de Deus, que curou a minha alma e que me mudou a história. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Sabe, irmãos, a graça, ela tem níveis diferentes na nossa vida. Existe um conceito, que é o conceito da graça comum. Existe uma medida de graça da parte de Deus que está disponível para todo e qualquer homem. Até para quem não conhece a Deus. Por exemplo, o ar que nós respiramos é uma expressão da graça de Deus. Deus, ele disponibiliza o ar para a gente respirar, tanto para quem crê quanto para quem não crê. O sol, a chuva cai sobre todos. O sol vem sobre todos. Mas existe uma medida de graça que não é disponível para todos. Existe uma medida de graça que ela está disponível para aqueles que creem em Jesus e decidem confiar nele como Salvador da sua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A graça, ela tem níveis diferentes. A Bíblia fala que Jesus foi alguém que cresceu em graça diante de Deus e diante dos homens. Se Jesus cresceu em graça, nós podemos crescer em graça também. Amém, queridos? Eu amo uma passagem que está na Bíblia, quando o anjo Gabriel chega para Maria, mãe de Jesus, e ele cumprimenta Maria dizendo: alegra-te, muito favorecida. Maria não era só uma mulher favorecida, a Bíblia fala que ela era muito favorecida. Aleluia! Eu quero ser como Maria, irmãos, eu quero ser muito favorecido. Eu quero ser alguém que tem uma medida de graça anormal, uma medida de graça que é muito favorecido, muito cheio de graça. Por que ele disse que ela era muito favorecida? Porque havia uma grande medida de graça sobre a vida daquela mulher. Como que nós podemos crescer nessa graça? Nós crescemos na graça quando nós temos revelação de Jesus Cristo. Nós crescemos na graça quando nós crescemos na revelação do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 1, verso 17. Se puder projetar para mim, eu vou usar bastante a Bíblia nessa manhã. João 1,17. Os irmãos estão aqui comigo? Eu vou te falar que eu amo quando você responde. Eu gosto de reciprocidade. Então, se você quiser falar amém, aleluia, glória a Deus, fica à vontade. Obrigado, Santa. Aleluia. Aleluia. Olha só, João capítulo 1, 17 está escrito: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Veja que conhecer a lei, conhecer os mandamentos de Deus, não te liberta. Os judeus conheciam, mas eles não experimentaram da libertação. Por isso o Senhor Jesus disse para eles que eles tinham que conhecer o Filho de Deus. Os judeus, eles conheciam a lei de Deus, mas viviam cegos e escravos do pecado. Jesus, ele vem então, irmãos, não para manifestar a lei no nosso meio, ele vem para manifestar a graça e a verdade. Fala comigo: Jesus é a graça de Deus para nós. Eu amo o mover do Espírito Santo, porque antes mesmo de eu começar a pregar, o Espírito Santo já tinha falado com o pastor José Roberto. E olha o que a palavra de Deus nos disse nessa manhã: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, o meu fardo, que é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus, quando ele fala esse texto, se você ler o contexto daquilo que ele vem explicando na Bíblia, lá em Mateus capítulo 11, ele fala exatamente para aqueles irmãos, para aqueles filhos que ele estava alcançando naquele momento, que estavam sobrecarregados pela lei, estavam sobrecarregados pela religião. Você sabe por que a gente fica sobrecarregado? Porque muitas vezes nós aceitamos julgos nas nossas costas, às vezes de outros, às vezes de nós mesmos. Muitas vezes a gente aceita algumas coisas como se fossem de Deus, que não são de Deus.
E ao invés daquilo produzir paz, produzir descanso, aquilo traz mais peso. Jesus não veio para colocar peso nas suas costas, Jesus veio para remover todo o peso e te dar uma vida abundante. Alguém pode dizer amém a isso nessa manhã? Aleluia! Por isso a lei veio por intermédio de Moisés. Qual que é o centro da lei? Qual que é o cerne da lei? A lei dizia o seguinte, que para você ser abençoado por Deus, você tinha que obedecer os mandamentos. O problema é que era impossível ao homem obedecer os mandamentos. É interessante que quando a gente fala da lei, geralmente o crente tem uma certa aversão à lei. Mas se você for olhar, os princípios da lei são os princípios da religião. A religião, ela ensina você que você tem que ser obediente para agradar a Deus. E desde criança você aprende que se você não comer tudo, você não ganha sobremesa no final. A religião, ela sempre te ensina que você precisa fazer algo mais, porque você nunca faz o suficiente. Deixa eu falar para você uma coisa. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Jesus é a própria graça e a própria verdade para você. E nessa manhã, essa graça, essa verdade, ela quer te libertar de todo jugo que colocaram nas suas costas. De todo tipo de jugo que te leva a viver debaixo de acusação. A viver debaixo do senso de que você não fez o suficiente. A lei, ela sempre demanda, ela sempre exige que você faça alguma coisa. Porque a lei é sempre condicional. Se atentamente ouvires a minha voz e os mandamentos que eu vos dou hoje, e fores obediente a todos eles, essas bênçãos virão e te alcançarão. Só é abençoado quem obedece. A nova aliança, ela não demanda nada. A nova aliança, ela não te cobra nada. A graça e a verdade, ela não te cobra, ela te oferece. Aleluia. A lei dizia, você tem que fazer isso para ser abençoado. A graça te diz, eu já fiz no seu lugar. Eu morri no seu lugar. Está consumado. A minha obra foi completa. E hoje, pelo meu sangue, você tem livre acesso à graça. Oh, irmãos. Que o Senhor possa tirar de nós nessa manhã, em nome de Jesus, todo fardo, todo tipo de peso que nos impede de servi-lo em nome de Jesus. Voltando para a experiência que Maria teve, abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 1, verso 26. Lucas 1, 26. Olha só o que está escrito. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, aleluia, o Senhor é contigo. Eu estou aqui para dizer nessa manhã, que você é muito favorecido, que o Senhor é contigo, aleluia. Na hora que o anjo falou isso para ela, olha o versículo 29, ela porém ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Por que Maria perturbou-se, irmãos? Eu gosto de sempre me colocar na história quando eu leio a Bíblia. Maria, ela ficou perturbada quando ela ouviu aquilo. Ela ficou assim, transtornada, sem entender. Imagina um anjo aparecendo para você e falando com você. Eu acredito que Maria ficou perturbada, porque ela era comum, porque ela era como eu e você. Ela não era uma pessoa hiper especial. Ela sabia das limitações que ela tinha. Ela sabia que nela mesma ela não poderia fazer muita coisa. Só fica perturbado quem sabe que não tem poder em si mesmo. Só fica perturbado quem olha para si e fala, olha, eu conheço as minhas fraquezas. Maria sabia das fraquezas dela. Maria sabia que ela precisava da graça de Deus. No cântico de Maria, ela canta, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela sabia que ela precisava também de um Salvador. Sabe o que eu percebo? Que Deus nunca nos chama para algo que nós damos conta de fazer. Porque se Deus nos propusesse alguma coisa que nós fôssemos capazes por nós mesmos, a obra seria nossa e não dele.
Mas quantos têm esse coração de Maria, de olhar para si e falar, eu não dou conta, de ficar preocupado quando Deus te pede alguma coisa? Toda vez que Deus te chama para algo, irmãos, eu quero te falar que Deus libera uma medida de graça na sua vida. E esse texto nos mostra que Deus não está atrás de pessoas preparadas. Deus procura pessoas que ainda ficam perturbadas. Deus está atrás de pessoas disponíveis. Maria olhava para si e falava, eu não dou conta, eu não posso, mas está aqui a serva do Senhor e que se cumpra em mim a sua vontade. Aleluia. O chamado que Deus tem para Maria é o chamado da igreja. Nós fomos chamados para manifestar Cristo ao mundo. Mas a igreja tem falhado, meus irmãos. Por quê? Porque muitas vezes os irmãos não vivem debaixo da graça e da verdade. Eles vivem muito mais firmados na velha aliança, no Velho Testamento. Na tentativa de agradar a Deus com a sua própria obediência. Na tentativa de agradar a Deus com as suas próprias obras. Eu acredito que Deus nesses dias está nos chamando, como Maria. E o Espírito Santo está nos falando nessa manhã. Se alegrem, porque vocês são muito favorecidos. Irmãos. Essa é a geração mais sobrecarregada que já existiu sobre a terra. Mais doente na alma, mais debaixo de ansiedade, depressão. Por que as pessoas estão desse jeito? Porque elas acham que elas têm que viver na sua própria força. Elas acham que elas têm que ser boas demais para merecer algo. Elas acham que elas têm que conquistar. Eu vou te contar algo nessa manhã. O alvo da comunhão do Espírito Santo na nossa vida é nos revelar o amor e a graça de Deus. Quanto mais você cresce no entendimento da graça, de que você é amado, mais você experimenta da comunhão com o Espírito Santo. Você cresce em graça, na medida em que você cresce na revelação de como você é amado. De como você é amado. À medida que eu prego aqui nessa manhã, a minha oração é que o Espírito Santo te envolva com o amor dele, como ele me envolveu aquele dia. E você tem uma experiência com esse amor. À medida que nós temos revelação do quanto nós somos amados, nós desfrutamos muito mais da comunhão com Deus, experimentamos muito mais da sua presença. Sabe, irmãos, no Velho Testamento, na Velha Aliança, na lei de Moisés, Deus fez coisas muito maravilhosas. Deus fez coisas tremendas, Deus fez grandes milagres. Mas poucos homens naquela época, naquela dispensação, se relacionaram com Deus. Porque eles tinham medo de Deus. Um dos motivos da vinda de Jesus no nosso meio, a graça e a verdade se manifestarem, foi para que o Senhor Jesus manifestasse o nome de Deus para nós. Porque na velha aliança, os judeus, eles não conheciam nem o nome de Deus. Na velha aliança, o nome de Deus era um nome impronunciável. YHWH, ninguém podia nem falar. De repente chega Jesus, cheio de graça e de verdade, e manifesta o nome de Deus entre os seus discípulos. E quando Jesus se relaciona com Deus, ele não fala um nome impronunciável. Ele chama Deus de Abba, de pai, de paizinho. E aquilo é um escândalo, porque jamais alguém tinha chamado Deus dessa forma. Muitas pessoas hoje não vivem uma vida plena com Deus, porque eles ainda se relacionam com Deus na base da velha aliança. Eles têm medo de Deus. Eles se sentem incapazes, eles se sentem desvalorizados, eles não se sentem aptos, preparados. Qual que é a primeira desculpa que as pessoas dão para não servir a Deus? Não estou preparado. Eu não me sinto preparado. Eles conhecem a Deus, mas não conhecem o Pai. São pessoas que já viram os sinais e as maravilhas de Deus, mas nunca receberam um abraço de Deus.
nunca foram tocados por esse amor de uma forma íntima e pessoal. Às vezes os irmãos pensam o seguinte: olha, o que nós precisamos conhecer de Deus é a santidade de Deus. Nós precisamos é a santidade, porque se a gente conhecer a santidade, nós vamos ser santos. Irmãos, o povo de Israel conheceu a santidade de Deus, porque Deus revelou a sua santidade pela sua lei, o caráter de Deus foi expresso pela lei. Mas apesar de conhecer a santidade de Deus, eles não se tornaram santos, eles eram escravos, eles não conseguiam viver em santidade, viviam debaixo de acusação, de condenação, escravos do pecado. Você ser consciente da lei, você ser consciente da palavra somente, não te faz alguém que experimenta da comunhão, da graça e do amor de Deus. Porque se você vive de acordo com a lei ela te faz lembrar dos seus erros constantemente. A lei foi dada por Deus para que o homem percebesse o pecado. A Bíblia fala, Paulo diz que a lei foi como um tutor para conduzir as pessoas a Cristo. Então veja bem, você pode ser alguém que crê em Jesus, mas que vive ainda segundo a velha aliança. E se você vive segundo a velha aliança, você não desfruta da graça e da verdade, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Vamos ler isso na Bíblia? Abre lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Ó Espírito de Deus, nós dependemos totalmente de Ti. Ó Espírito Santo, aleluia. Olha só, eu quero ler a Bíblia porque eu amo pregar a palavra de Deus e eu creio que a Bíblia é a base para tudo aquilo que a gente crê. O escritor da carta de Hebreus aqui, ele está fazendo um paralelo entre o sacerdócio da velha aliança e o sacerdócio da nova aliança. A maneira como o homem se apresentava diante de Deus na lei e a maneira como nós, a igreja, devemos nos apresentar diante de Deus na nova aliança. Versículo 1 de Hebreus 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, fala comigo, sombra. A lei é apenas uma sombra, a lei não é a realidade. Não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então veja bem, a primeira coisa que esse texto está falando, é que essa lei, ela não pode transformar aqueles que oferecem as ofertas. Ela não pode tornar perfeitos os ofertantes. Por isso, porque ela não transforma, todos os anos eles têm que voltar novamente para fazer o que eles tinham feito antes. Quantos estão entendendo? De outra sorte, versículo 2, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, versículo 3, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O centro da lei é expor o pecado. A lei, ela foi dada para que o homem reconhecesse que ele tinha pecado, para que ele pudesse buscar o Salvador. O problema de quem vive na lei é esse aqui, ó. A pessoa vive o tempo inteiro consciente dos pecados dela, consciente das falhas dela, e o tempo inteiro ela fica tentando se tornar melhor diante de Deus. Só que é impossível, através da lei, alguém ser aperfeiçoado, diz a Bíblia. Olha só, adiante nesse mesmo texto, a partir do versículo 9. Então acrescentou, agora nós vamos ver aqui o sacerdócio por Cristo. Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove a velha aliança para que a nova aliança seja estabelecida na sua vida. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. A diferença é que quando você crê em Jesus, você não precisa ficar voltando para lembrar dos seus pecados, porque o sacrifício de Jesus te perdoou de todos os seus pecados. O sacrifício de Jesus te deu remissão de pecados.
A palavra remissão significa quitação completa da dívida. Ele pagou todas as suas dívidas, todos os seus pecados. Ora, versículo 11, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Na velha aliança, todos os dias eles tinham que oferecer ofertas. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava para fazer expiação pelos pecados de toda a nação de Israel. Você sabe como é que ele fazia naquele dia? A Bíblia conta que ele não dormia à noite. Ele não dormia à noite porque ele tinha medo de sonhar com uma coisa indevida. Não sei se você já sonhou com alguma coisa indevida, mas os sacerdotes sonhavam. Para não correr o risco dele sonhar com uma coisa indevida e ele morrer no dia seguinte, ele passava a noite em claro. Isso é o retrato de muitos crentes que têm vivido nos nossos dias. Eles passam a noite em claro. Eles passam uma vida corrida, uma vida sobrecarregada. Eles não conseguem descansar. Por quê? Porque o tempo inteiro eles se sentem acusados. No dia seguinte, ele entrava no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, com uma corda amarrada na cintura. Ele entrava com sangue, o sangue do animal que era oferecido em sacrifício, como oferta pelos pecados da nação de Israel. E ele entrava com uma corda na cintura, sabe por quê? Porque ele não sabia se ele ia sair vivo daquele lugar. Se ele morresse ali dentro, ninguém poderia nem entrar no lugar da presença de Deus, porque o Santo dos Santos era o lugar onde a arca da aliança estava, a arca representava a presença de Deus. Ele não sabia se ele ia sair vivo, por isso ele entrava com uma corda. Se ele morresse, as pessoas puxavam ele por uma corda. Todos os dias, aqueles sacerdotes tinham que oferecer novas ofertas, os mesmos sacrifícios, porque aquelas ofertas não podiam remover os pecados. Aquelas ofertas apenas cobriam os pecados. Versículo 12, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Versículo 14, porque com uma única oferta, a oferta do seu próprio corpo, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. A oferta dele nos aperfeiçoou para sempre. Versículo 15, disso nos dá o testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Aleluia! Por causa do sacrifício de Jesus, o Senhor não se lembra mais dos seus pecados. O Senhor não se lembra mais. E eu vou te falar uma coisa. Se Deus não se lembra mais, por que você tem que ficar se lembrando? Por que você tem que viver debaixo de condenação e de acusação? Nessa manhã o Senhor quer tirar o peso, o fardo da acusação das suas costas. O Senhor, Ele quer te mostrar que Ele já levou sobre si todas as suas transgressões. A obra do Espírito de Deus hoje é nos revelar a graça e o amor de Deus. Essa é a obra que Deus está fazendo na nossa vida. Como que o Espírito de Deus faz isso? Como que o Espírito Santo te revela o amor e a graça de Deus? Ele traz a revelação de que todo filho de Deus é justo. Você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado é Jesus. Aquele que não conheceu o pecado é aquele que nunca pecou. Deus o fez pecado por nós. Deus pegou o seu pecado, o meu pecado e colocou sobre Jesus na cruz do Calvário. Na cruz Jesus sofreu toda a justiça e toda a ira de Deus. Esse versículo continua dizendo, para que nele também fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz, Jesus não somente levou o seu pecado sobre ele, Jesus pegou a justiça dele e colocou sobre a sua vida. Escute isso.
Nem no céu você vai ser mais justo do que você é hoje por crer em Jesus. Por causa dessa justiça, todos os seus pecados foram perdoados. Todos. O que mais te impede de receber o amor de Deus, sabe o que é? Acusação. O diabo, ele fala para você, como é que você espera ser amado por Deus? Você já pisou na bola tantas vezes. Muito bonito, né? Você grita lá com a sua esposa, perde a paciência com ela, fica nervoso, fala o que não deve, ouve o que não deve, vê o que não deve, e agora você levanta as mãos para os céus e canta, me ama, Ele. Está muito fácil esse negócio. Pois eu vou te falar, meu irmão. A graça de Deus te dá de graça aquilo que você jamais poderia ter. O amor de Deus por você é tão grande que nada pode mudar esse amor. A Bíblia fala, Romanos capítulo 5, verso 8, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Efésios capítulo 1 fala que Ele nos amou antes da fundação do mundo. Você sabe por que Ele te amou antes da fundação do mundo? Porque Cristo morreu por você antes da fundação do mundo. E o amor dele não está firmado na sua performance. Não está firmado no quanto você é bom. Não está firmado no quanto você consegue obedecer. O amor dele está firmado na justiça de Cristo. Quando ele olha para você, ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. Ele vê o próprio Filho em você. E ele te ama porque ele amou o Filho. Nós precisamos ter revelação disso. Não desperdice a única oportunidade que você tem. Você não vai ter outra vida. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, está escrito em Hebreus. E quando eu falo para você não desperdiçar a sua oportunidade, eu não estou te chamando para fazer nada para Deus, não. Eu estou só te chamando para aceitar que você é amado. Porque se você for amado, você vai ser constrangido por esse amor. E servir a Deus não vai ser um peso, nenhuma obrigação, nenhuma tentativa de agradar a Ele, porque quem é amado não precisa agradar, Ele já é amado. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Não tem nada que você deixe de fazer que possa levar Deus a te amar menos. Porque Ele já te amou quando você era pecador e o amor de Deus não muda. Ele é o mesmo. Se você aprender hoje a andar confiado na justiça de Cristo, você vai viver pela graça. E você vai experimentar desse amor como você nunca experimentou antes. Agora, se você não tiver o amor de Deus, tudo que você fizer, até mesmo coisas espirituais ou coisas ligadas à igreja, vai ser um grande desperdício. 1 Coríntios 13 está escrito, ainda que eu fale a língua dos anjos, que eu tenho o dom de profetizar e eu conheça todos os mistérios e toda a ciência. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu tenha uma fé tão poderosa, capaz de transportar os montes, ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Que amor é esse? Honestamente, alguém tem um amor em si mesmo, capaz de entregar todos os seus bens aos pobres aqui? Irmão, para você entregar seu dízimo é uma luta. Ri mesmo, para não chorar. Tem gente que nem com a palavra poderosa do pastor José Roberto ele entrega. Pois ainda que você tivesse um amor capaz de você pegar tudo que você tem e entregar para os pobres, se você não tiver o amor que a Bíblia está falando, isso tudo vai ser sem aproveitamento. Que amor é esse? Esse amor é o amor da velha aliança ou o amor da nova? O da velha era o seu, era a cobrança, era a demanda. O da nova é aquele que você jamais poderia ter em si mesmo, mas você recebeu de graça. Esse amor que 1 Coríntios está falando aqui, é o amor de Cristo, não é o nosso amor. Esse texto aqui ele é muito pregado em casamento, né?
Mas, irmão, se você não tiver Cristo no seu casamento, você não consegue amar nessa medida. Um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta e tudo espera. Não se ufana e não se soberbece. Não se ressente do mal. O nosso amor, irmãos, humano, ele é muito limitado. Tem prazo de validade, de iogurte, perde rapidinho, é ou não é verdade? O nosso amor humano, ele é muito limitado, ele acaba rapidinho, na primeira pisada no nosso calo, a gente esquece desse amor rapidamente, é ou não é verdade? Quem é casado sabe do que eu estou falando, né? Quem não é, vai aprender daqui a pouco. Irmãos, não tem lugar melhor para você aprender a amar do que no casamento, não. Porque no casamento, tem uma pessoa que te conhece melhor do que você mesmo. E que muitas vezes vai ver os seus erros mais do que você mesmo. Ai de nós se nós não formos cheios desse amor. Agora, qual que é o risco que nós temos? O risco que nós temos é de passar uma vida inteira servindo a Deus, mas não conhecer esse amor, irmãos. Hoje eu tenho um apelo para fazer para você. Ore para que o Espírito Santo te revele o amor de Deus. Ore para que você não somente ouça do amor de Deus ou fale dele, mas você experimente desse amor. Porque é esse amor que te liberta. Não é o quanto você conhece da Bíblia, não é o quanto você faz para Deus, não é o quanto você lidera, não é o quanto você se sacrifica. Deixa eu te falar uma coisa. O que nós mais precisamos é do amor. É do amor de Deus. Na velha aliança, os homens conheciam o caráter de Deus. A lei mostrava o quanto Deus era perfeito. Mas a lei também expunha o quanto o homem era cheio de pecados. As pessoas não se aproximavam de Deus porque elas tinham medo de morrer na presença de Deus. Infelizmente, muitas pessoas hoje têm vivido na nova aliança, mas como se estivessem na velha. Eles não têm coragem de se achegar a Deus, vivem arredios. Vivem cheios da consciência do pecado. Mas hoje eu quero que o Espírito Santo te dê consciência do quanto você é amado por Deus. Que o Espírito Santo possa te revelar o quanto Jesus te ama. Você sabe que essa é a obra do Espírito Santo hoje? Jesus, ele nos amou de forma tão completa e tão real. Mas o Espírito Santo precisa nos dar revelação na realidade do que esse amor representa. Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,16 que a partir do momento que ele teve uma experiência com o Espírito Santo, ele nunca mais conheceu a ninguém segundo a carne. E ele fala, até mesmo o Senhor Jesus que eu conhecia segundo a carne, eu já não conheço mais deste modo. Você pode conhecer um Jesus histórico. Você pode conhecer um Jesus que até morreu na cruz, mas que aquilo ali não afeta a sua vida. Você pode saber que ele morreu na cruz pelos pecados e continuar pecando. Você pode saber que ele morreu na cruz e levou sobre si as suas enfermidades, mas você continuar debaixo do jugo de muitas enfermidades. O Espírito Santo hoje quer nos tirar desse jugo de só conhecermos o Senhor de forma mental e nos levar a uma experiência do amor. A obra de Deus hoje é nos revelar o quanto que nós somos amados. O quanto que nós somos amados. Essa deve ser a sua oração principal diante de Deus. Me revela o quanto que eu sou amado, Senhor. Me revela o quanto que eu sou amado. Me revela o quanto que o Senhor me ama, o quanto que o Senhor se importa comigo. É interessante isso, que quando nós temos a revelação da graça, nós entendemos que Deus não está mais cobrando nada de nós. É interessante. E outra coisa que eu percebo na Bíblia é que o Senhor Jesus, ele se relacionava com as pessoas na medida da revelação que eles tinham a respeito da graça e da lei. Quando o jovem rico se aproxima de Jesus, ele é cheio de lei. Olha, eu cumpro esses mandamentos desde criança, desde novo eu faço isso. Jesus fala, trata ele na base da lei, porque quem anda na lei é tratado na base da lei. O que Jesus fala para ele? Você quer ser perfeito? Porque você está querendo andar na base da lei, que é perfeita.
Então eu vou te pedir uma coisa aqui, e é interessante, Jesus pede a única coisa que aquele homem não dá conta de fazer, porque a lei é assim, a lei sempre te pede o que você não dá conta de fazer. Jesus fala para ele, olha, você quer ser perfeito? Vai e vende tudo que você tem, e depois você me segue. A Bíblia fala que aquele jovem sai triste e vai embora. Ele não faz nada, ele não entrega um centavo para Jesus. Logo depois Jesus encontra com Zaqueu. Zaqueu era um judeu publicano. Ou ele era um publicano? Não lembro. Eu sei que Zaqueu era alguém odiado pelos judeus. Ele era judeu também. Publicano? Enfim, ele era publicano. Zaqueu publicano, é verdade. Minha esposa está aqui, graças a Deus, aleluia. Obrigado, meu bem, aleluia. Presta atenção. Jesus vira para Zaqueu e fala, desce dessa árvore que eu vou jantar na sua casa hoje. Aleluia. Ninguém falou aleluia? Porque eu ia falar para você, sai dessa cadeira que eu vou almoçar na sua casa hoje, mas não deixa para lá então. Presta atenção. Jesus não fala nada para ele, mas ele, movido pela graça de Deus, Jesus não cobra nada dele. Ele resolve restituir todos aqueles que ele tinha defraudado. E devolver 4 vezes mais. Ele pega metade do que ele tem, ele tinha muito. Porque é assim, irmãos, a lei ela sempre cobra e ninguém consegue atender ao que a lei cobra. A graça não pede nada, mas a graça leva as pessoas a fazer o que elas jamais poderiam fazer. Sabe, a lei sempre exige. Quando os fariseus chegam para Jesus, tentando pegar ele em alguma falha, eles falam, mestre, qual que é o grande mandamento da lei? Se eu perguntasse aqui hoje para a igreja do Senhor Jesus, qual que é o grande mandamento que Deus tem para nós? Irmãos, grande parte dos irmãos responderiam que esse grande mandamento é aquilo que está lá em Mateus capítulo 22, verso 36. Respondeu-lhe Jesus, presta atenção. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. Jesus está falando aqui da lei de Moisés, amém, irmãos? Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tem muito crente vivendo debaixo desse jugo aqui, irmãos. Vamos ser honestos. Quem aqui é capaz de amar a Deus com toda a sua força, o seu coração e o seu entendimento? Desculpe, irmão, você não consegue. Você não consegue. Muitas vezes você não se vê capaz de amar o próximo como a ti mesmo, porque você não consegue nem amar você mesmo. E aí você fica se cobrando. Você fica olhando para você mesmo e falando, eu não consigo amar desse jeito. E não bastasse você mesmo se condenar, o inimigo vem e fala, você não ama desse jeito. Porque se você amasse desse jeito, você não estaria experimentando as coisas que você está experimentando. Vai ver que as coisas da sua vida não rompem, porque tem pecado. Porque você não consegue amar de forma perfeita. Você não consegue amar a sua esposa de forma perfeita. Você não consegue amar seus filhos de forma perfeita. O que nós precisamos entender, irmãos, é que Jesus estava falando aqui da velha aliança. Porque aqueles homens estavam na velha aliança. E Jesus trata de cada um conforme a revelação que a pessoa tem. Se você quer andar na velha aliança, você vai ser tratado na base da velha aliança. Mas se hoje você escolher andar debaixo da graça de Deus, você vai receber o novo e vivo caminho. Você vai receber um novo mandamento para a sua vida. Jesus disse o seguinte, aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, eu virei, eu amarei, eu e o Pai o amaremos, e eu virei e me manifestarei a Ele. Quando Jesus fala dos mandamentos dele, Jesus não está falando dos mandamentos de Moisés. Porque se fosse para Jesus trazer os mandamentos de Moisés, ele não precisava ter vindo. Jesus está falando de um novo mandamento, meu irmão. Olha o que Jesus está falando. João capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este. O meu mandamento é este. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A lei exige, a lei manda, a lei cobra. Amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, o seu entendimento, a sua alma. A nova aliança não cobra, a nova aliança ela dá. Você vai amar do jeito que eu te amei. Primeiro você vai ser amado, para depois você amar.
Primeiro você vai experimentar do meu amor, e com o meu amor é que você vai amar as outras pessoas. A grande questão da nova aliança não é te cobrar, é te capacitar, é te prover, é te dar de graça, é te encher com algo que você não tem, para que você possa levar para outras pessoas. Lá em 1 João capítulo 4, verso 9, olha o que a Bíblia diz, irmãos. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Deus sabe que o seu amor não é perfeito. Deus sabe que o seu amor é falho, por isso Ele enviou Jesus. Porque através de Jesus você pode amar de forma perfeita. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Depois no verso 19 está escrito, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Na nova aliança, não é você que tem que amar. Como a fonte, como aquele que produz algo, como aquele que gera uma condição para receber de Deus. Na nova aliança, você ama porque Ele te amou primeiro. Você ama porque Ele morreu no seu lugar. Porque Ele te alcançou com a graça e a verdade. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa manhã para a gente orar. Olha o que está escrito em Apocalipse no capítulo 2. O Senhor, Ele fala para uma igreja, a igreja de Éfeso. Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Esse aqui é o Senhor Jesus. Conheço as tuas obras, tanto o seu labor, o seu trabalho, como a sua perseverança. Eu sei que vocês não podem suportar homens maus, e que vocês colocaram à prova até aqueles que se dizem apóstolos, que se declaram apóstolos e não são, e achaste neles homens mentirosos. Eu sei que vocês odeiam os nicolaítas. O Senhor está falando aqui de uma igreja que tinha muitas obras, de uma igreja que pagava um alto preço, de uma igreja que perseverava muito. Mas depois o Senhor diz no verso 4, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe, irmãos, durante muito tempo eu achei que esse texto estava falando do nosso amor. Durante muito tempo eu pensei que Deus estava dizendo o seguinte, você não me ama como você me amava antes. O seu amor por mim diminuiu. Você não chora mais como você chorava antes. Eu não sei se você se lembra quando você se converteu, mas parece que você chorava tanto. Parece que você era tão tocado e hoje você olha para a sua vida e fala, eu não sou tão tocado como eu era antes. E a nossa tendência natural, com a nossa mentalidade lá da velha aliança é pensar, eu não devo estar sendo tão bom, ou buscando tanto quanto eu deveria. Mas sabe o que Deus está falando aqui? Quando Deus fala que nós perdemos o primeiro amor, Deus está falando o seguinte, você se esqueceu do jeito que eu te amo, do jeito que eu te amei, do jeito que eu te amei de forma tão incondicional. Porque no Novo Testamento, Deus nos ama primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O que Deus está falando aqui é o seguinte, apesar de vocês estarem servindo a mim, fazendo tanta coisa para mim, vocês perderam aquela experiência de saberem o quanto que vocês eram amados. Vocês perderam aquela certeza que vocês tinham quando vocês acabaram de nascer, que tudo era pela graça, que não tinha nada a ver com a sua capacitação, com a sua liderança, com tanto que você podia fazer. Sabe o que eu percebo o Espírito Santo nos falando nessa manhã? Eu percebo Ele nos chamando de volta para esse primeiro amor.
eu percebo o Espírito Santo falando para a gente, olha, se você não tiver consciência do quanto você é amado, em algum momento você vai cansar de fazer o que você tem feito. Em algum momento você vai se decepcionar com as pessoas. Em algum momento você vai se decepcionar consigo mesmo. O Espírito Santo está nos falando nessa manhã, para de olhar para você e achar que você é que tem que fazer alguma coisa. E olha para o meu amor, porque se você tiver a certeza de que você é amado, você vai completar a carreira que eu tenho para a sua vida. Aleluia! O Espírito Santo está dizendo para você nessa manhã, deixa eu tirar o peso da acusação das suas costas e te cobrir com o meu amor. Porque é disso que você precisa. O Espírito Santo está mostrando aqui nessa manhã, pessoas que têm tentado vencer pecados com tanta vontade, mas que não conseguem. Pessoas que têm tentado responder em áreas com tanto desejo, mas quanto mais você tenta, parece que você não consegue. O Senhor te diz nessa manhã, não é pela sua força, é pelo meu amor. Deixa o meu amor fluir na sua vida, porque o meu amor vai te libertar. O meu amor vai quebrar o jugo. Existem pessoas aqui no nosso meio que você estava pensando em desistir. Você estava cansado. Mas você nunca desistiu porque você sabe que não tem outro caminho. Mas está difícil caminhar a obra e caminhar no reino dessa maneira. Deixa eu te falar porque está difícil. Porque talvez você perdeu o primeiro amor. Você perdeu a consciência do quanto que você é amado. Você perdeu a consciência do quanto você é filho de Deus. E nessa manhã o Pai quer te chamar de volta para esse amor. O Pai quer te chamar de volta para esse lugar. Talvez você se desviou, e se lambuzou, e errou, e cometeu tantos erros. E você olha e fala, não, eu não sou digno de ser chamado de filho, eu não sou digno desse amor. Deixa eu te falar uma coisa, só Jesus é digno. Se você hoje decidir correr para Jesus, a graça de Deus vai alcançar a sua vida, e sabe o que vai acontecer? O Pai vai te cobrir com amor. O Pai vai te beijar, o Pai vai colocar um anel no seu dedo, vai trocar suas vestes e uma sandália nova Ele vai pôr nos seus pés. Mesmo que você tenha falhado, porque Ele é Pai e porque Ele ama o Filho. Feche os seus olhos onde você está. Oh Espírito de Deus, traz para a posição do amor de Cristo, cada filho nessa manhã. Oh, eu quero desafiar você, se você percebe que essa palavra é para você, se você percebe que hoje é dia de você voltar para o primeiro amor, e que esse primeiro amor é o amor de Deus pela sua vida, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Naquele dia que eu tive uma experiência, Deus falou comigo, o que eu estou te dando não é para você, eu quero que você compartilhe isso com outras pessoas, e eu quero ministrar sobre a sua vida nessa manhã. Oh Espírito de Deus, envolve com teu amor, Deus, envolve com teu amor, ó Deus, abraça-nos, ó Pai, abraça-nos, ó Pai, cobre-nos com teu amor nessa manhã, ó Deus, tira todo o peso de julgamento. Quantas pessoas já te acusaram, já te julgaram? Quantas vezes você pensou em tirar a sua própria vida? Quantas vezes você desistiu? Você olhou e falou, não tem mais esperança. O Senhor te dá esperança nessa manhã, porque Ele te ama. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama nessa manhã. Oh Espírito de Deus, oh Espírito Santo, levante as suas mãos aos céus. Oh Espírito Santo, fala Espírito, me dá a revelação do amor de Deus, me dá a revelação do quanto que eu sou amado pelo Senhor. Oh Espírito, nos dá a revelação de que o amor é para quem não merece, o amor é para quem não merece. Nesta manhã nós liberamos esse amor imerecido nesse lugar. Ah Senhor Jesus, vem você que está cansado, você que precisa de um renovo na sua vida, você que tem tentado lutar nas suas próprias forças, vem aqui à frente.
Vem aqui à frente para nós orarmos com você, querido. Não tenha vergonha, não tenha medo. Você pode se aproximar. Você pode se aproximar confiado nesse amor. Aleluia. Amém. Ó Espírito de Deus. Sim, Senhor Deus, nós declaramos, ó Deus, o teu amor liberado. Espírito Santo, esse amor vai tocar a vida dessas pessoas e vai ser levado para outras pessoas. O Senhor tem outras pessoas para alcançar através da sua própria vida. Libera o teu amor, ó Pai, o amor incondicional. O amor para aqueles que não merecem. O amor para aqueles que não merecem. O amor para aqueles que não merecem. Nós declaramos em nome de Jesus. Senhor, nós liberamos esse amor, ó Deus. Liberamos esse amor em nome de Jesus. Liberamos esse amor em nome de Jesus. O amor da graça, o amor da verdade. O amor para quem não merece. É esse o amor que eu libero nessa manhã em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós liberamos em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Esse amor é liberado quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Esse amor é a própria vida de Deus habitando em nós. Esse amor é o próprio Senhor Jesus em nós, jorrando como uma vida eterna. Eu declaro esse amor liberado. Eu declaro esse amor liberado. Fala assim comigo. Fala assim comigo. Nesta manhã, eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. E eu sou livre de todo legalismo, de toda religiosidade, de todo fardo. Eu sou livre para viver o amor de Deus. Eu amo, porque Ele me amou primeiro. E eu recebo esse amor nessa manhã, em nome de Jesus. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.